Hoje quero falar sobre a manifestação deste fogo consumidor. Quero falar sobre o inferno. Eu já comentei aqui sobre a ira de Deus. E a ira de Deus nós apresentamos como a retribuição de sua justiça. Hoje falarei de um dos aspectos dessa retribuição, que é o inferno. Provavelmente, ou melhor dizendo, é a principal retribuição da ira de Deus. Primeiro quero só trazer uma breve definição do que é o inferno, e depois nós vamos ler algumas passagens bíblicas para que fique claro para todos que a doutrina do inferno é uma doutrina bíblica, não é doutrina de gente rabugenta religiosa, é uma doutrina que está presente nas Escrituras. Então vamos primeiro pensar, o que é o inferno? A palavra inferno é uma tradução popular do chamado Geena, ou Vale de Inom. O Geena era um lugar do lado de fora dos muros de Jerusalém que ficava constantemente em chamas, e ali se jogava lixos, ali jogava corpos de animais mortos e também de gente que não merecia a sepultura, era lançado no vale ou na Geena, que ficava ali na época de Jesus, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Bem mais antigamente, foi ali o palco de sacrifícios a deuses pagãos que Deus repreendeu, mas já na época de Jesus, a Geena era aquele lugar, constantemente pegando fogo, e algumas partes, quando a brasa não atingia muito, e com muita carne ali, havia bichos que comiam a carne, vermes, e nós veremos que Jesus faz referência a isso. Então, preste muita atenção, toda vez que falamos de inferno, de tormento eterno, nós estamos usando este lugar assim como Jesus usou. A tradução mais literal seria Geena, e no Apocalipse é chamado de o lago de fogo, lago de fogo. Então, essas são as expressões que eu irei ler alguns textos, porque, irmãos, nós precisamos ver na Bíblia a fundamentação deste assunto, desta doutrina. Porque há muitas pessoas que realmente dizem que isso é injusto, que isso não corresponde a um Deus de amor. Aliás, João capítulo 4, 1 João capítulo 4, entre os versículos 8 e 10 ali, ao destacar que Deus é amor, muitas pessoas até colocam um contraste, mas como um Deus de amor, um Deus que é amor, pode produzir algo tão terrível como é o inferno? Mas como lemos em Hebreus 12, 29, Deus ele não é só amor, mas ele é o quê? Fogo consumidor. É a Escritura que está dizendo isso. Então, o mesmo atributo do amor é qualificado da seguinte maneira: Deus é amor. E aqui diz que Deus é fogo consumidor. Ele não tem isso, ele é isso. Vamos lá, começando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Capítulo de número 8, e vamos ler o versículo 12. Evangelho de Mateus 8, 12. E detalhe, nós veremos que são palavras de Jesus, tá? Alguns dizem que Jesus talvez falou mais do inferno do que de outros assuntos, como o céu, por exemplo. Então, é um lembrete solene isso aqui. Mateus 11, 12. Olhe só as palavras de nosso Senhor. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas.
ali haverá choro e ranger de dentes. Não estava? 8:12, irmã. 8:12. Muito bem, então vamos lá. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 13 agora. Capítulo 13. Vamos ver o que o nosso Senhor disse no capítulo 13. E vamos ver os versículos 41, 42, 42, tá? Observe. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão, na onde, gente? Na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda em Mateus, vamos lá no capítulo 25. Capítulo 25. E o versículo 41. Mateus 25, 41. Observe. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vamos agora nós teríamos em Marcos, mas vamos em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Evangelho de Lucas, no capítulo 16, na conhecida parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 23 e 24. Lucas 16, 23 e 24. Os intérpretes alertam sempre que não podemos produzir doutrinas com base em parábolas. Porém, a parábola reflete uma doutrina. Então, essa parábola, ela não dá fundamentos literais para uma compreensão sobre o inferno, mas ela reflete uma doutrina já presente na Escritura. Observe só Lucas 16, 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Irmãos, para concluir, vamos já lá em Apocalipse. Nós teríamos outros textos, mas eu acredito que esses que vamos finalizar aqui serão suficientes. Capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. E vamos ler os versículos 9 ao 11. Apocalipse capítulo 14, do 9 ao 11. Diz assim a Escritura Sagrada: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Por último, capítulo 20 agora, capítulo 20, e os versículos 10, e depois o 13 e o 14. Versículo 10, 21, 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Versículo 13.
O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pronto, irmãos. Ainda teríamos o texto em Judas, quando Judas afirma que Sodoma e Gomorra são exemplos do juízo eterno. Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele fala de que Cristo viria com fogo e iria punir e banir da sua presença aqueles que não obedecem o Evangelho. Irmãos, uma vez colocado todas essas passagens bíblicas diante de nós, devemos aqui lembrar, irmãos, a doutrina do tormento eterno é uma doutrina bíblica, é um ensino de Jesus. Volto e repito, isso daqui não é uma ameaça religiosa para ter o domínio das pessoas. Jesus não precisava disso e ele ensinou. Diante desses textos, vamos aqui apresentar alguns pontos que servirão de resumos a respeito disso. Num primeiro ponto, irmãos, eu quero destacar que o que nós notamos é que o inferno, ou seja, o tormento será eterno. Será eterno. Várias vezes disse para sempre, de dia e de noite, para todo sempre, para toda a eternidade. Por que o tormento é eterno? As respostas que os intérpretes e teólogos apresentam diante disso é que, num primeiro momento, Deus sendo eterno e ele desonrado, toda desonra lançada contra ele tem um valor eterno, tem uma dívida eterna, porque não estamos falando de uma criatura que vive alguns anos, mas de um ser eterno. Toda desonra lançada contra ele é eterna como ele é eterno. Essa é uma explicação. A outra é de fato que mostra que o ser humano também vai existir para todo sempre. Então todas as atitudes humanas terão algum resultado ou algum reflexo por toda a eternidade, porque o humano foi criado para ser eterno. Lá em Eclesiastes diz isso, que Deus colocou no coração do ser humano o desejo e o anseio da eternidade. Por último, nesse primeiro ponto ainda, a eternidade do inferno demonstram a perversidade do pecado. O pecado, ele é eternamente perverso. Observe como está a história humana, observe o que foi necessário. O presbítero Marcos destacou aqui a questão da morte de Jesus. Isso tudo por causa desse maldito pecado. Então, nada mais horrível, nada mais terrível, o ponto e o aspecto em que Deus, para compensar esse pecado, ter que executar o seu filho na cruz do Calvário. Portanto, isso é terrível e eternamente terrível. Daí a necessidade do nosso mediador ser Deus e homem, para que também na sua divindade ele pudesse suprir e satisfazer a justiça eterna de Deus. O inferno é eterno. Isso, irmãos, é terrível. Isso me amedronta. Isso me dá pavor. Porque se você pensar de que há milhões e bilhões e trilhões de anos, pessoas estarão eternamente sendo atormentadas. Isso é sério. Um segundo ponto, em todos esses textos que lemos, o inferno ele não só é eterno, mas eterno também é o seu sofrimento. Eterno é o seu sofrimento. Irmãos, notaram as expressões ranger de dentes? Ranger de dentes. E na parábola de Lázaro, do rico e Lázaro, lá o texto diz, em toda aquela construção, porque ali mostrou um homem que nunca se preocupou com o próximo
E ali depois ele, preocupado com o próximo, não é? E ali ele diz assim: pai Abraão, toda naquela construção da parábola ali, diga para Lázaro me dar uma gota para trazer um alívio. Isso, irmãos, no próximo ponto eu vou destacar, mas mostra que quem está no inferno, ele vai estar plenamente consciente de que ele merece estar ali. Deus vai convencê-lo de que aquela punição é merecida. E veja que ele não diz ali em nenhum momento: me tira daqui, porque ele sabe que ele merece estar ali. Então é terrível o sofrimento, mas lembre que a Escritura usa expressões como trevas, ranger de dentes e fogo, ou seja, escuridão, angústia e fogo, queimaduras. Essa linguagem quer demonstrar não tortura, porque a Bíblia não diz que serão torturados, a Bíblia diz que serão atormentados. E que tipo de tormento será? Como que um fogo? Eles estarão para sempre banidos da face de Jesus. E isso será a face no sentido de aceitá-los, porque nada vai fugir diante do Deus que é onipresente. Mas ali eles não terão nenhum favor, e isso eles vão ter por toda a eternidade. Isso vai ser como se estivesse rangendo os dentes, como se estivessem em plena escuridão e em chamas na sua consciência, porque eles não quiseram Jesus. Então essa é a verdade a respeito do inferno, que tange o aspecto do sofrimento. Então já vimos, os textos reunidos, eles nos apresentam um tormento eterno e um tormento constante. Terceiro ponto, irmãos, todos os textos que lemos, que podemos extrair? Que esse tormento será sempre em base individual. Individual. Lá em Apocalipse especialmente disse: julgados um a um. Cada um receberá conforme as suas obras. É notório a verdade bíblica de que todos estão, por causa do pecado de Adão, condenados. Mas a Bíblia vem e acrescenta essa verdade de que todos serão julgados por suas obras, por suas práticas. Cada um, cada ser humano será ou estará diante do juízo de Deus. Pense você, é diante do Deus Supremo, que conhece todas as coisas, que conhece todos os batimentos do nosso coração, que conhece todos os nossos olhares, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, atitudes, todas as nossas intenções, toda a nossa hipocrisia e falsidade. Ele que conhece tudo que já fizemos, tudo que faremos, Ele sabe de tudo, diz a Escritura. É diante desse que estaremos para prestar contas. E Jesus diz algo que nos deixa muito mais apavorados. Ele disse que nós seremos julgados por nossas palavras. E o apóstolo Paulo vai um pouco mais além, inspirado pelo Espírito de Jesus. Ele diz que Deus julgará os segredos do coração. Irmãos, o juízo, ele será individual, porém público. O texto diz que todos estarão diante dele, todos, e ali serão julgados, todos. Devemos lembrar, irmãos, que na medida que o juízo for emitido a respeito de cada pecador, todos nós veremos quem eles são de fato, as suas maldades, tudo. Irmãos, isso é sério e sério demais. E eu penso, irmãos, nas minhas hipóteses, às vezes saem algumas heresias, né? Que Deus trará nesse juízo aqueles que estiveram envolvidos conosco, para que todos saibam quem nós somos de fato.
E aqueles que não têm Jesus como o mérito e o perdão para a sua vida, irmãos, ficará claro de que eles merecem aquilo que irão receber. Todos os envolvidos na sua vida, seus pais, sua esposa, seu marido, seus filhos, todos aqueles que conviveram com você em todas as épocas da sua vida, todos verão quem você é. No caso dos crentes que estiverem em Cristo, sabemos já que o perdão garante a entrada no reino celestial. E com isso, a glória será dada a Cristo, quando eu ficar sabendo, ou quando você ficar sabendo quem eu sou de fato. E diremos, ele entrou no céu, mas ele não merecia. Ele pensava tudo isso. Ele era crente, dizendo tudo isso dentro da sua casa, dos seus filhos, no seu trabalho. E isso, irmãos, é juízo. E quando o não crente, o que não vai apresentar junto com esses atos, momentos de arrependimento na sua vida, e o ímpio não tem esses momentos de arrependimento pelo sangue de Cristo, essas obras, elas serão apresentadas sem nenhuma justificação vinda de Cristo. Sem nenhuma justiça vinda de Cristo. E aí, quando vermos essa pessoa indo para o inferno, nós vamos dizer, Deus é justo. O juízo será em base individual. Mas diante dessas verdades, o que podemos dizer a respeito dessa mensagem, dessa verdade? Se ela foi revelada na Escritura e deve ser pregada, aqui está a manifestação do amor de Deus. Ele está dizendo a todos, em todos os lugares, se arrependam, se arrependam. Há uma música antiga que dizia, né, aquela banda Kadosh, né, o inferno é terrível. Hoje não tem muitas músicas que falam do inferno, né? O inferno é terrível. E diz a letra, lugar de pavor. Lugar de pavor. Tem alguns crentes aqui que lembram dessa música, né? Mas, irmãos, essa palavra do Senhor vem a todos nós como advertência solene e lembretes amorosos. Deus não lançará ninguém ao inferno que tenha Jesus em sua vida. Ninguém. Se Cristo habita em você, eis aí a razão do porquê Deus não pode lançar você no inferno. Não é porque você é queridinho, não, é porque Deus colocou em você o Filho dele, e o Filho dele não estará no inferno. Confie plenamente na justiça de Cristo. Em nome de Jesus, não deixe de avisar aos seus amigos o inferno, sobre o inferno. Não deixe. É muito, muito, muito fácil ir para o inferno. Então adverte, lembre, avise, pregue. Mas nós devemos pregar o inferno se Jesus pregou. Por que você não vai dizer? Jesus usou a mensagem do inferno para evangelizar. Então não tem esse negócio, nós temos que pregar que Jesus é amor, temos também, que Jesus perdoa, temos também, que Jesus vai abençoar, temos também, mas temos que pregar toda a verdade de Deus. Temos que lembrar as pessoas que este é o juízo final. Amém? Louvado seja Deus, que nós estamos